Vamos lá, gente. É mais um podcast da nossa conta, como sempre, cidadania, né? Nós estamos aqui sempre preocupados com a consciência cidadã, participativa, transformadora. E hoje nós estamos com uma convidada, primeiro, simpática demais, alegre, nossos contatos são sempre maravilhosos, a nossa querida Ângela Damasceno. Seja muito bem-vinda. E com a parceria, claro, óbvio, da minha querida e sempre companheira aqui, nossa Cris Santos, nossa diretora executiva da Fundação Paulo Cavalcante, uma craque, articuladora desses contatos tão importantes para a gente. Gente, vamos aproveitar, acho que o papo hoje vai ser muito legal. Seja bem-vindo, minha amiga. Por favor, a casa é sua. Nós estamos aqui nessa bicentenária Associação Comercial da Bahia, 214 anos. Aqui tem história e tem energia muito boa para a gente conversar sobre cidadania. Coisa boa. Boa tarde a todas e a todos. Muito bom estar com vocês. Cris Santos, Paulo Cavalcante, obrigado pelo convite. A toda a equipe que promove o podcast é da nossa conta e é um prazer nosso avançar e poder construir uma discussão tão rica sobre participação cidadã, consciência cidadã e entender um pouco desse funcionamento da nossa cidade. Fala, Marta. Oi, gente, mais uma vez juntos, trazendo mais uma escola, dessa vez a Escola do Legislativo aqui de Salvador. A Ângela, muito obrigada pelo convite, pela parceria com a Fundação Paulo Cavalcante e com certeza vai ser um episódio de muito conhecimento para a gente. Vamos lá. Então, vamos lá primeiro para que as pessoas consigam compreender, né? Você quer começar com você? Eu estou curioso também. Eu queria saber se você contasse um pouquinho da sua própria história, ou seja, como é que você chegou a essa posição hoje, né, da escola legislativa, mas como é o que é que lhe motivou? Porque é importante entender o que motiva as pessoas a transformarem a nossa nação, transformarem as pessoas, né? Ah, perfeito. É uma pergunta extremamente interessante do ponto de vista de valorização. Costumamos dizer que não há participação sem acesso à informação e sem tomada de decisão. E como socióloga de formação, a minha trajetória fala um pouco dessa diversidade, dessa ocupação dos espaços. O meu mestrado foi em engenharia ambiental, o doutorado em sociologia, e o meu objeto de estudo é participação social. Maravilha. Então, trazer para a Casa Legislativa essa perspectiva de um diálogo mais próximo da academia e entendendo como traduzir a linguagem técnica, torná-la acessível para que a comunidade compreenda e participe do processo, é um desafio fantástico. Hoje, a nossa Escola do Legislativo, Péricles Guzmão Regis, ela já existe há 8 anos. Ela é dirigida pela vereadora Marta Rodrigues, que vem acompanhando todo o processo. Vereadora Marta. Marta Rodrigues. E tem esse trabalho de diálogo entre a sociedade civil, entre os diferentes entes, colaboradores, servidores do poder público, na perspectiva de compreender o funcionamento dos trâmites, dos processos legislativos e envolver a participação da população na coisa pública, compreendendo leis, resoluções, decretos, o funcionamento dessa máquina a serviço, obviamente, de toda a cidade. Certo, então deixa eu compreender. Na nossa conversa passada, nós tivemos o privilégio também de ter aqui vocês gostam muito, né, Sim, de falar exatamente da legislativa do Estado da Bahia. isso, com a Fernanda. Fernanda disse que nós temos, parece que são só escolas, Exatamente. 5 em Toda a relação aos 417 municípios. Isso. Quando você fala da vereadora Marta Rodrigues, é necessário que um vereador tome essa frente ou pode ser a escola? Como funcionaria isso? Bom, de modo geral, os vereadores elaboram projetos, submetem ao pleito legislativo e isso é votado, como aconteceu com a Escola do Legislativo aqui em Salvador. A vereadora Marta submeteu o projeto, ele foi aprovado pela Câmara e nós já existimos há 8 anos. Na Bahia, dos 417 municípios, nós temos feito trabalhos integrados com a ALBA na perspectiva de divulgar, de levar essa informação para que outros municípios também iniciem o seu processo. Ainda de forma muito incipiente, temos obtido poucas respostas, mas a ideia é que cada vez mais as casas legislativas possam se apropriar dessa ferramenta, instituir as suas escolas,
criar parcerias com a escola do Estado e avançar na perspectiva de um plano pedagógico, didático, que leve a informação, a participação cidadã, a consciência cidadã a cada vez mais pessoas. No país, nós temos a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. E é muito. Exatamente. O presidente Roberto Lamara, que é o Roberto. presidente. Exatamente. E a ideia é que, a partir de encontros em escala nacional ou regional, nós possamos levar essa informação para mais municípios, mais estados, e assim tenhamos um desenho que possibilite, de fato, maior capilaridade, maior extensão dessas ações. Enquanto isso não acontece, contamos com o trabalho da Fundação, das organizações sociais, para também, em parceria, levar essa informação para mais pessoas. Eu acho isso é fundamental, Cris, importante. Cris que tem realmente liderado esse movimento dentro da Fundação, da rede de educação, da rede nossa dessa questão da trabalho com as escolas. Isso é muito importante, eu acho fundamental. Eu acho que, inclusive, isso provoca, como eu já disse a eles, que a gente precisa trazer a consciência das associações comerciais do Brasil, que eu já prometi isso, inclusive, que eu vou trabalhar para isso, assim como vocês estão trabalhando para convencer os outros municípios do estado e os outros estados, talvez até, né? Porque no nacional também deve ter uma certa dificuldade, como tem aqui na Bahia, não deve ser só um privilégio nosso, eu imagino. Aliás, é um problema cultural brasileiro, né? Você admitiu uma coisa que eu fiquei muito feliz quando você disse que você está buscando exatamente o seu mestrado, o seu trabalho é de democracia participativa. Ou seja, você tem a democracia representativa, onde você está, na escola onde nós vamos ensinar os nossos eleitos, né, vereadores, para que eles saibam exatamente sobre como funciona o processo, né, de uma Câmara Municipal. Mas que nós estamos com esse link com as escolas, onde as escolas, os alunos também fazem aquele trabalho de ir e conhecer, e se interessar, e entender como que pode pedir, solicitar as melhoras da sua comunidade, do seu estado, do seu município, do seu país. Isso é um problema cultural, né? Você, como socióloga, também ajudou a aproveitar um pouquinho para explorar um pouco desse seu conhecimento. É um problema cultural brasileiro. A gente não participa de nada, eu costumo dizer isso. A gente não participa nem das reuniões no condomínio do nosso prédio, se a gente mora em prédio ou qualquer outra reunião. A gente não. A reunião de pais e mestres praticamente foi abandonada. A gente não vê os pais dos filhos participarem. Dizem que não tem tempo, mas é interessante como nós temos tempo para assistir uma partida de futebol, né? Torcer para os nossos times escolhidos do coração. Temos tempos para ir à igreja. E precisamos arrumar um tempinho também na agenda para que a gente possa ir para nossas escolas, para que a gente possa participar, né? Mas às vezes a gente entende também que os próprios pais não tiveram essa oportunidade, né? Eu posso dar um depoimento para você, que até para você entender, para vocês que estão me ouvindo aqui. Lá em casa, eu estou falando meu exemplo. Lá em casa, meu pai era uma pessoa que foi até o segundo ano primário, antigamente era primário, então você tinha primeiro, segundo, só. Minha mãe foi professora primária, professora pública primária, certo? Então, questão do primário é que vai... Isso. Depois ela fez um trabalho para conseguir ser professora do ginásio, né? Foi até aí que minha mãe foi empresária, lecionou. E lá em casa era minha mãe mandando a gente estudar, e meu pai dizia claramente: estudar o quê, menino? Vai trabalhar, rapaz. Vambora, você já tem 12 anos, vai trabalhar, não vai estudar. Estudar não leva ninguém a lugar nenhum, não. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, isso é cultural. Isso. Você escuta, imagine que eu tive a sorte de ter pelo menos ainda uma mãe que dizia: não, ele vai estudar, não, ele vai estudar. Mas já tinha um pai que queria que a gente fosse trabalhar. E foi certo os dois, né? Porque isso fez com que a gente entendesse as duas importâncias, né? O valor do trabalho e o valor da educação, da informação. E aí eu pergunto o seguinte: o que é que você poderia trazer para a gente dessa questão cultural? Ou seja, eu estou lhe colocando, olha bem, que eu estou falando... É desafiador. Você podia trazer alguma coisa aqui? Claro. Eu digo que é desafiador porque
termina sendo muito pouco tempo para que a gente observe uma trajetória histórica. O país, ele carece de uma cultura de participação. Então, nós temos um processo de formação para a participação muito recente. Se analisarmos os dados do mapa do analfabetismo no Brasil, até a década de 60, mais de 50% da população não era escolarizada. Era uma população analfabeta, com pouco acesso à informação. Se perguntar nessa sala a formação dos nossos avós, provavelmente não eram universitários, porque Pode falar do meu pai e minha mãe. caracterizava exatamente. E isso pode se aplicar à minha família, à família de Cris, tranquilamente, porque, de modo geral, era a tônica do povo brasileiro. Em que pese falarmos dos nossos 500 anos, vamos viver momentos em que esse espaço de construção participativa, construção a partir do povo, Vamos pegar de foi de 1988, muito que é a pouco. Constituição de 88. Exatamente. Aí que eu gostaria de pegar de 1988 para cá, Sim, porque já é nosso pacto social, e nesse pacto social ele já traz a igualdade e o acesso à universidade da perfeito, educação. Paulo, perfeito. E observando esse recorte histórico, de 88 para cá é muito pouco tempo. Temos menos de 50 anos de um espaço onde todos e todas possam, de fato, se colocar. Então, o voto da mulher, a emancipação, a condição de igualdade entre negros e não negros, tudo isso é muito recente se analisarmos uma série histórica. E de 88 para cá, o que que a gente assistiu? Você acha 37 anos? Pouco? Muito pouco. Muito pouco, porque se Rapaz, pensarmos, Eu por tenho exemplo, 33. eu acho se muito. pensar, bom, eu tenho 49, e se Eu tenho pensar, 66. coisa boa. Então, aqui podemos falar um pouco. Assistimos à época ainda da máquina da datilografia e estamos na era das redes sociais. Sim. Para os nossos filhos, eles verão esse mundo tecnológico dialogando com o mundo do trabalho na perspectiva de aliançar estudo e trabalho e rede social e lazer. Para a nossa época, isso já não era tão valorizado. O tempo do lazer era quase algo assim: primeiro você vai trabalhar, você vai estudar, e o lazer ficava em segundo, terceiro plano. Às vezes até tínhamos vergonha de falar que, com tantas demandas, ainda saímos para nos divertir. Hoje nós já entendemos a importância da qualidade de vida e da frequência de todos esses saberes, de todos esses fazeres, também para a construção da cidadania. Então, o lazer também é um aspecto cidadão. Mas voltando a esse recorte, pegamos esses 40 anos numa perspectiva em que tudo é muito novo. Então, administrar tamanha diversidade de temas, de serviços, de direitos que garantam efetiva cidadania. Observar um território continental com tantas diferenças de investimentos e de condições. Vamos observar a condição dos centros urbanos, mas ainda vamos observar em cidades mais interioranas a condição insalubre em relação a acesso a saneamento, acesso à água, acesso à educação, acesso à saúde, e isso também caracteriza essa população na perspectiva do trato com a coisa pública, da compreensão de qual é o seu espaço na tomada de decisão, na construção, na implementação, na fiscalização de políticas públicas. Então, Muito por bacana. isso a avaliação desse pouco tempo para que tantas mudanças ocorram e construam, sobretudo, uma condição de confiança. Não assumimos compromisso com quem não confiamos. Então, resgatar no cidadão essa possibilidade de confiar na máquina da pública, de compreender que, por vezes, essa ação do poder público foi ausente, não o alcançou. Então, para que esse cidadão se torne confiante de que ele vai assumir um compromisso, que ele vai participar, seja das reuniões, seja dos colegiados, dos conselhos, ele está desacreditado. Ele precisa desse empenho de uma ação que realmente garanta dignidade, faça as condições de cidadania alcançá-lo. Eu acredito, sou otimista. Acredito que na hora que o poder público se aproxima desse cidadão com uma estrutura de acesso, ele passa a aumentar a confiança e estabelecer um compromisso que vai ser traduzido participando dos eventos. Cris, eu não vou perder a Exato. oportunidade. Você falando daqui a pouco. Eu vou perguntar uma coisa, por que eu não vou perder a oportunidade? É o seguinte:
porque ela está falando exatamente em tudo que está no meu livro. Ela está falando no que eu também fiz o diagnóstico, que eu também Comunga chamo como dessa uma nova ideia. filosofia social e política, por isso que eu chamo de Sim, consciência cidadã, primeiro. Eu digo, você não pode ter uma democracia, né? Ela não é o sustentável, ela precisa do coletivo. Democracia prevê o poder que nós demos ao povo, Construção coletiva. e essa construção coletiva, essa manutenção de um Estado democrático de direito, ele só pode ocorrer se você tiver uma população que tenha, no mínimo, a capacidade crítica e analítica para se entender, pelo menos, pertencente e com direito a opinar, a dizer, a falar pela sua nação. Então, quando eu trago, é importante isso, até para que as pessoas escutem também, que você divulgue. Quando eu trago, eu digo isso todo dia. Qual foi, e eu acho muito tempo, os 37 anos, e acho que nós fomos, nós, me incluindo, nós fomos muito pouco preparados, tivemos muito pouca oportunidade para desenvolvermos essa consciência cidadã que nós estamos fazendo na escola legislativa agora. Veja bem, porque o que eu vejo é o seguinte: se a gente tem, por exemplo, que é importante, o projeto Marsúpio, Programa de Acolhimento do Empresário Informal, do empresário raiz, e a gente transforma ele no empresário formal, mas muito mais do que a formalidade. A gente traz para ele e devolve a ele o sentimento de pertencimento e autoestima cidadã. Esse projeto é um projeto que está aí, nós já fizemos aqui na Associação Comércio Europeia com a Fundação Paulo Cavalcante, com as mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador, mulheres essas que se entenderam como elas são, que batem no pescoço e dizem, eu tenho sim pescoço grosso, eu agora sei quem eu sou, eu não sabia se eu era MEI, o que é que eu era, agora eu sei o que eu sou. E agora ela diz, eu sustento essa nação, sustento minha família a partir do meu trabalho. Quer dizer, a transformação é importantíssima. E quando você vê, além dessa questão que ele está falando que é o projeto Marsúpio, é o projeto do canguru, né, o de acolhimento. Sim. Ele vai para o acolhimento, que é através do acolhimento que você colocou, que a gente se aproxima do cidadão que não tem esse sentimento de pertencimento e ele passa a ter. Um projeto de lei como esse que eu tive a dificuldade, projeto de lei popular, né, que as pessoas que vão assinar, popular, não é, está legislando, isso também daria a oportunidade das pessoas se entenderem com capacidade de transformar seu ambiente e legislar, ou seja, é um projeto de lei que diz o seguinte: as pessoas mais vulneráveis, que estão na fila da dor, da regulação, que estão ali da morte, como chama hoje os jornais, você tem a condição de assinar o projeto de lei e que as doações que as pessoas jurídicas e físicas fizerem para as Santas Casas, Irmã Dulce, Patrão, elas sejam abatidas do imposto de renda, motivando os empresários a doarem mais e a gente ficando mais próximo, para que a gente possa ficar mais próximo do que a gente doou, mais próximo da Irmã Dulce, mais próximo do Santa Isabel, Martagão. E isso vai fazer com que a gente faça o papel nosso participativo. Então, é por essa razão que eu estou querendo colocar, foi boa nossa conversa, que a Escola do Legislativo, eu acho uma ferramenta importantíssima, fundamental, para que a gente possa também, se a gente conseguir implementar essas escolas em todos os... Se eu não me engano, são 5.700 e poucos municípios no Brasil. Se a gente conseguisse fazer isso em todo o Brasil, se a gente conseguisse fazer com que não só a gente preparasse o meu celular, não só preparasse os vereadores, mas as escolas, a gente trouxesse isso como um projeto nosso, né, de transformar essa consciência, dessa cidadania. Portaria do Ministério da Educação, que regulamenta o Programa de Educação para a Cidadania e Sustentabilidade nas escolas públicas, ou seja, a gente já vai ter esse ensino de educação política, né, de forma democrática nas escolas, para que as crianças já cresçam entendendo qual é a formação do nosso Estado, qual o papel de cada um de nós cidadãos brasileiros. Perfeito. E veja, é uma trajetória de composição com diferentes atores sociais. A escola, quando ela retoma o ensino da sociologia, da filosofia em sala de aula, ela já traz esse conteúdo. Paulo citou o livro dele, mas nós temos autores políticos da sociologia que já trazem essas questões. Então, você vai ter lá autores diversos que vão trabalhar o conceito de democracia, que vão discutir essa perspectiva de construção coletiva
da coisa pública, Uhum. entendendo o funcionamento da esfera pública como bem-estar social. E quando você cria parcerias para que organizações sociais complementem essas ações, estendam à população essa compreensão da estrutura dos seus pequenos empreendimentos, se perceba no acesso aos direitos, mas também com seu conjunto de deveres, você fortalece esse braço educativo da sociedade. Então, o Estado ele tem a obrigação, o município tem a obrigação, a sociedade se organiza através da sociedade civil, fundação, organizações. A população responde na perspectiva de aderir a esses programas, avançar numa troca de saberes comunitários, ancestrais, como é que eles praticam essa construção coletiva, como é que eles se organizam nos seus bairros, nas suas cidades. Então, essa informação vai sendo trabalhada e fortalecida de maneira que, em pouco tempo, tenhamos melhores condições de compreender a ocupação desse espaço da tribuna popular, de levar os projetos, de discutir políticas públicas que, de fato, na perspectiva de uma democracia representativa, tem ali o desenho guardado de todo o extrato da nossa população, que não fique restrito a um grupo político específico, ao grupo econômico específico, mas que desenhe propostas que alcancem toda a cidade, a periferia, a orla, o centro, que toda a população seja de fato beneficiada. E nessa perspectiva, o empreendedorismo é uma ação importante para levar melhores condições de vida para essa população, mas não aquele empreendedorismo que precariza as relações de trabalho, e sim um empreendedorismo que fortalece os saberes e que oportuniza novas formas de renda. Que é o que a gente faz no Marsupro, né? Exatamente. Por isso essa distinção. Aham. Por isso trazer a importância de que não é qualquer tipo de empreendedorismo ou feito de qualquer forma, mas fomentado para, de fato, dar protagonismo Sim. às comunidades. Isso aí, na verdade, o que a gente faz, só para você entender, a gente faz alinhamento de alfabetização, alfabetização e digitalização, que a gente não pode falar disso hoje, a gente dá autoestima cidadã, a gente ensina a Constituição Federal, a gente traz sentimento de unidade e pertencimento, a gente faz o que eles chamam de ESG, as 17 ODS, a gente faz isso porque está na nossa Constituição. Já está lá, a gente Perfeito. traz isso lá atrás, desde lá de trás, a gente traz isso, e o que a gente está colocando aqui, que concordo com você plenamente, eu só tenho 8 anos de formado em Direito, viu? Eu não tinha curso superior nenhum, não. E também me pós-graduei em Compliance e Governança Corporativa. Perfeito. Mas isso só fiz para conhecer, eu só fiz tudo isso aí para saber. Aprimorar os Para saberes, aprimorar, né? mas não como assim, uma questão de que isso me deu possibilidade de até poder fazer avaliações, criticar e transformar para melhorar. É o papel né? da educação, É né? O isso que a aí. educação vem fazendo, fortalece a nossa condição crítica. Exatamente, essa é a ideia. E dentro desse princípio, o que eu acho, por exemplo, que a gente poderia trazer também para as escolas, olha bem que a gente está falando da escola legislativa, mas eu estou aproveitando você, porque primeiro, você é super simpática, você tem um astral maravilhoso, e aí o jogador já fala, então eu estou aproveitando para tirar um pouquinho do seu conteúdo. Gente, é Tá? fantástico Então, poder por isso que conversar com vocês e essa troca boa entre nós. Exatamente, eu estou falando, eu vejo isso, né? Paula Maga, eu vejo aí, eu digo, deixa eu aproveitar. Então, ainda Você é bem. muito gentil. E, na verdade, eu acho que, por exemplo, eu defendo que a sociologia, como você colocou, a filosofia, ela deveria ser iniciada no início, logo no início da formação, não na faculdade, não na universidade. Sim. Né? A gente tinha que estar lá já, criança pequenininha devia saber o que é filosofia, o que é sociologia, o que é cidadania. Você entendeu? Nós tínhamos até educação moral e cívica que o pessoal interpreta equivocadamente como sendo uma coisa do nome, porque vamos tirar porque é do exército. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de evolução, como você disse. Valores, né? Como você falou de história. Está falando o que ela disse, ó, a Constituição de 67, a Constituição de 88, há 500 anos atrás. Você não pode fazer uma avaliação sem você entender o que foi que a Constituição Federal me deu. Como é que eu vou aproveitar esses 37 anos de Constituição, se eu já perco alguns anos da minha vida no início, onde eu poderia já começar a aprender sobre... tá ali. Aqui eu trouxe hoje, gente,
A Pronto. Constituição em Miúdos, né? Uhum. Que é uma coleção feita pela Madu Macedo. A Constituição em Miúdos é somente um Uhum. livro de várias outras leis que a gente tem no Brasil. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto da Igualdade Racial. E a Constituição em Miúdos a gente utiliza aqui na Fundação Paulo Cavalcante quando eu vou em escolas, porque a gente consegue dialogar com os alunos para que eles entendam quais são os seus direitos e deveres enquanto cidadão, como é formado o nosso Estado. Então, tá tudo aqui na Constituição em Miúdos. E é possível baixar também na internet, tá bom, gente? Perfeito. E é esse processo, né? Quando falamos, tivemos uma trajetória de educação no país que teve a educação moral e cívica, que teve a organização social, exatamente, a SPB, e veja, Também não é da minha época, não. é da nossa. É na minha. Mas veja, essa perspectiva de compreender a ciência com o seu lugar de valorização traz a gênese, a origem dessas questões, que realmente está lá na filosofia, nas ciências sociais, e por isso tão importante resgatar essa participação das disciplinas científicas, sociologia, filosofia, para que esse aluno tenha capacidade crítica. Por outro lado, e aí eu queria só retomar uma ação que eu acho muito importante quando você citou, Paulo, desse processo que é quase uma incubadora tecnológica, onde você recebe esses pequenos empreendedores e fortalece a lidar com finanças, com o trâmite comercial, entendendo essa linguagem que, por vezes, está muito distante do cotidiano deles. A gente dá até atendimento emocional. Assim. Pois bem, e que é necessário para que a pessoa compreenda essas relações que, por vezes, são tão cruéis. Compreender esse processo e assistir essas comunidades, não numa perspectiva de tutela, mas numa perspectiva de assistência técnica, incubadora tecnológica, mostrando os passos, fortalecendo para que eles percebam o seu potencial e caminhem para essa emancipação. Isso é muito importante e isso, dialogando com o regime integrado de políticas públicas, vai realmente construir uma população coletiva cada vez mais forte, ciente dos seus direitos, cumpridor dos seus deveres e articulador dos seus saberes. O saber comunitário tem um lugar, o saber científico tem um lugar, o saber técnico tem um lugar, e os saberes legislativos, obviamente, também são muito importantes. Claro. Para que a gente compreenda como acionar a máquina pública, como estabelecer um projeto de lei, um projeto de indicação, como ocupar essa tribuna popular e fazer reivindicações que vão dialogar com cada território, com cada comunidade. Perfeito. Então, acho que é isso aí o nosso caminho. É isso aí. Vamos lá, Cris. Aproveite que eu fiquei calado. Não, a Ângela é maravilhosa, né, gente? Compartilhando um monte de saberes aqui com a gente. Mas você estava falando aí desse processo histórico, né, de construção da participação cidadã. Por que nós estamos hoje nessa sociedade tão deficitária nesse sentido de entendimento do nosso papel enquanto cidadãos brasileiros? O que a gente faz para contribuir? E aí eu trago um pouquinho o gancho do que você falou sobre como hoje nós temos acesso à informação. Você falou que que na sua época, na época dos pais de vocês, a informação não era tão acessível. E hoje, como é que você enxerga, por exemplo, essa era digital que nós estamos vivendo para potencializar a participação cidadã? E aí eu trago também a questão, queria que você trouxesse também a questão do letramento político dentro desse mundo digital, para que a gente consiga levar a educação cidadã para as pessoas. Perfeito, é um debate que só vai se complexizando, né? Eu sou otimista, então, primeiro que eu vejo que essa nova geração, ela traz avanços para questões complexas e dialogando muito cedo já questões que eram tabus, que nós estávamos muito distantes ou que éramos muito preconceituosos há alguns anos atrás. E falo isso de modo geral. Essa geração que tem um acesso incrível à informação, eu sou da época que buscava a biblioteca para estudar os livros, ainda amo o cheiro de livro e confesso que ainda sou mal educada e risco o livro para poder... Sim, as enciclopédias, e risco o livro com as minhas anotações. Então, meus alunos veem lá os livros... Você é professora também. Também. Professora... da universidade hoje com um mestrado profissional em gestão e regulação de águas na UFBA. Aonde? Na UFBA? Isso, Que maravilha. na Escola Politécnica.
Então, é comum que eles vejam os rabiscos que facilita a memorização. Nós ainda somos dessa época, né, de Sim, riscar eu para também, viu? fixar. É, Essa exatamente. turma de agora lida com um manancial de informação gigantesco. Maravilhoso. E as redes sociais, ao tempo que nos dão possibilidade de visibilizar as ações, as temáticas, os assuntos, também nos preenchem com tanta informação que não nos deixa tempo para absorver, refletir, aquele tempo que tínhamos antes de ler no jornal, observar a matéria, digerir durante toda a semana aquele assunto, aquela questão. Hoje, a velocidade é tamanha que uma matéria sai de manhã, de tarde você já não escuta mais sobre ela, daqui a uma semana ela já é notícia velha, coisa que no nosso tempo No dia isso seguinte, já é no notícia dia velha. seguinte já é notícia velha. Sim. Então, essa velocidade, sim, é assustadora, mas nós precisamos nos adaptar às novas ferramentas, e aí está o podcast a serviço Exatamente. desse processo de socialização, Uhum. de inclusão digital e que leva informação na hora que o indivíduo tem à disposição. Então, imagine, na nossa época, se faltássemos a aula, não teria reprise. Hoje você tem a possibilidade de assistir à noite, no final de semana, no horário que mais lhe convém, tendo acesso à informação de qualidade e adaptando às suas outras múltiplas atividades. Sim. Então, nesse sentido, essa geração avança com possibilidade de acesso à informação de qualidade. Onde está o ponto crítico? E aí é compromisso de todos nós. O compromisso com a verdade. Quando Paulo reivindica, né, toda essa discussão da formação cidadã, moral, cívica, todos nós precisamos estar empenhados com a ciência, com o fato, com a informação verídica. O fake news, a grande mentira digital, ela é popularizada nas mínimas coisas. É um filtro que se coloca na foto digital para ficar mais bonito, é uma edição que se coloca para acalmar um determinado efeito, e Os com vídeos isso gerados por inteligência artificial agora. e com isso vamos naturalizando Uhum. e naturalizando essas fake news e dificultando a nossa percepção do que é real e do que é manipulado. E aí só tem uma coisa para resolver isso, que é a educação. A informação a partir das Exatamente. escolas, exatamente isso. Porque é o que eu chamo de atenção. Eu disse o seguinte: que adianta você entrar numa escola em que você falou uma coisa que eu vou repetir, vou tentar trazer, que é a Sim. questão da ética laboral, né, da questão do que a gente chama de honra, né? Fica mais fácil. Quando você fala de honra, é mais fácil do que falar de ética e de moral, né? Porque a honra você carrega com você, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente pode até. A moral pode ser variar, depende do país que você esteja, da convívio que você tem, da sua cultura, do seu costume. Mas a questão da honra é algo próprio, né? Muito É meu, intrínseco, né? né? Então, o que é que eu quero colocar é o seguinte, para entender dentro desse princípio. Nós estamos vivendo e sabemos, e temos que reconhecer isso, e é por isso que eu disse que eu achei, só questão de ponto de vista, que eu achei que 37 anos Uhum. não é pouco tempo, Sim. né? Quando eu digo isso, é porque a gente, eu também tenho pressa. Sim. É porque a gente vê que se a gente tem uma Constituição tão bem feita em 1988, veja bem, eu estou falando, vamos voltar a 1988, chegar no Pará em 88 e ver que nós fizemos a Constituição que ela foi muito solidária, ela foi muito cidadã e ela foi muito social. Ela Sim. foi que Fruto de muita luta. meu Deus do céu, social é demais. Foi uma Constituição que deu uma condição até que o pessoal até critica, porque diz que foi utópica, mas não foi utópica, é aquilo ali, né? A gente queria aquilo, a gente estava influenciado pela França, influenciado pelos Estados Unidos, influenciado já de 89, que cai a Muro de Berlim, já estava ali imaginando o que é que seria, o que é que iria acontecer no nosso mundo. A gente pensava assim, ora, E vindos de uma fase de silenciamento, exatamente. onde decidiam por nós não Exatamente, podíamos exatamente. participar da construção Exatamente. coletivamente. Aí você chega hoje e como você diz, a gente evolui
Uhum. Evolui tecnologicamente mesmo. As pessoas acham que. Eu digo a minha mãe, eu disse a você, com minha mãe, eu já falei isso 10 milhões de vezes, mas é importante, como minha mãe era a irmã mais velha de 13 irmãos e morava dentro de um vagão de trem, e ela dizia que ela brincava, né, já comigo, né, que eu tenho netos, né, mas já brincava para dizer assim, quando as noras, né, ou seja, genra, noras, ela dizia assim, pelo amor de Deus, vocês vão reclamar de quê? Da Uhum. madeira que é de vidro, da fralda que é de pano, né? Hoje você tem fralda descartável, hoje Sim. você tem celular na mão, luz, ar-condicionado, você tem Acessos. acesso. Você não vai comparar nunca o que você. Apesar, veja bem, nós não Perfeita. estamos aqui, de posso ter uma, eu digo todo santo dia isso, fechando o olho para a realidade brasileira. Nós temos muita consciência disso no início. Isso. Muita gente vivendo ainda sem saneamento básico. Num país como o Exatamente. nosso, é um atraso. Um atraso que eu estou comparando, gente, com outros países continentais também, do nosso tamanho e do mesmo ano. Eu estou pegando o Brasil, que tinha uma renda per capita individual, ou seja, maior do que, por exemplo, a China. E a China também vai dizer que não é o país. Eu acho que é o país maior do mundo, se eu não estou enganado, e com a população maior do mundo. E a gente hoje, Brasil, tem uma renda per capita menor do que o chinês, né? Então, quer dizer, a gente, eu estou comparando, eu estou falando assim, por isso que eu tô defendendo, porque é que eu disse que 37 anos é muito tempo. E, ao mesmo tempo, respondendo por que investir em educação é tão importante. O Exato. investimento que a China faz em educação e o Brasil ainda carece de muitos investimentos numa educação integral, que não é só aquela escolarizada do português, da matemática, mas que fale de outros saberes, de cultura, de Exatamente. direito constitucional, de compreensão do funcionamento do país. De filosofia, como Paulo trouxe. Não, Exatamente. não, apesar de ela não ter liberdade, o que ela está dizendo é muito importante. Olha bem, eu fiz uma pesquisa. Japão, que é liberal, China, que tem um sistema de Estado Socialista. capitalista, né? Mas é um de Estado capitalista, Estado forte, mas Uhum. capitalista. Você vem para o Brasil, você vai para a Rússia, você vai para os Estados Unidos, você vai para onde você quiser, né? Quando você compara a situação de como que a percepção da China, por exemplo, do Japão, por exemplo, bem, que são capitalistas e tal, e como é que eles encaram, por exemplo, o desvio, a corrupção, Uhum. o furto do dinheiro do Estado, do coletivo. Então, quer dizer, todos os países têm uma preocupação muito grande com a questão do dinheiro público e com a questão da honra, né? Ou seja, Claro. você não fazer isso. Então, o que é que eu estou querendo colocar para a gente? A gente quer falar isso aí em relação àquilo ali. Em relação à questão do suicídio, das Sim. depressões, que a gente vai tratar isso também. Mas, bem, eu vou tratar, não é com você. Sim. Mas, bem, o que é que eu estou querendo colocar com isso? Que essa questão cultural nossa também, ou seja, a questão cultural do brasileiro, uma questão da gente normalizar, né? Normalizar as ilegalidades, né? Ou seja, como você disse muito bem, não é só atualmente hoje nas redes sociais, dos fake news, né? A nossa falta de capacidade crítica, de conhecimento, para respeitar o direito, né, do outro, de não querer ser esperto. Quando você quer ser esperto, você não está respeitando o direito de alguém, de furar uma fila, Sim. de receber uma Bolsa Família e terminar prejudicando aqueles que realmente precisam da Bolsa Família, porque o pessoal tem a Bolsa Família não precisava, mas ele está tirando de alguém, de você ficar calado, mesmo quando você sabe que existe um problema com o INSS, mas você fica preocupado de dizer, mas se eu for falar do INSS lá, eles vão descobrir que eu também estou recebendo um negócio aqui que eu não devia receber, do pescador do defeso, que não é pescador, mas que está recebendo, dos nossos vereadores, ou nossos... De um sistema de corrupção. ou seja, do sistema E que é histórico. que é histórico, Histórico. E aí eu entendo cultural. quando é histórico-cultural nessa perspectiva de que a cultura foi moldada por nossa história. Ponto. Quando Paulo traz essa perspectiva da pressa e dos
menos de 40 anos de Constituição, eu compreendo perfeitamente. Quando analisamos esse recorte de 4 décadas, poderíamos já ter avançado muito mais. Mas quando eu relativizo esse tempo curto, é observando essa construção histórica que nos fez chegar até aqui. Quando a gente observa a construção do nosso país, atendendo a interesses internacionais e sempre delegando a população aqui presente a outros interesses, isso está na nossa gênese, isso está na nossa história. Falamos a língua do colonizador e obstruímos toda a nossa história em relação aos povos originários. Se perguntarmos hoje dos 28 povos indígenas que existem na Bahia, muitas vezes a população não sabe citar 3 etnias. Então, esse apagamento histórico faz parte da nossa história. Subjugou uma população. Se analisarmos quase 400 anos de escravização dos corpos negros, são 4 séculos onde pessoas negras foram coisificadas. E isso está na história da nossa formação. Então, esse processo que chega hoje compreendendo que essa lógica de tirar vantagem, essa lógica de acumular o capital, essa lógica de se compreender subordinando o outro ou hierarquizado numa perspectiva elitista, ela está na nossa história. O nosso povo ainda guarda essa memória. Você está dizendo que a lei sozinha não transforma a cultura. A lei Você sozinha, está a dizendo letra para da mim, lei no você está papel, dizendo que a Constituição Federal Brasileira, então você está reforçando o nosso papel. Você exatamente está reforçando a consciência cidadã participativa, você está reforçando a escola legislativa, você está isso. reforçando por que a gente tem que ensinar, por Ai, que Deus. tem que estar reforçando o trabalho da Constituição em miúdo, está reforçando que perdemos tempo, porque se a gente prometeu na nossa lei complementar que em 10 anos, de 1988 até 1998, 10 anos depois, nós não teríamos nenhum analfabeto no Brasil, e nós temos, aliás, 29% de analfabetos funcionais, ou 26%, não, ainda 29% de analfabetos funcionais no Brasil. Assim, é horrível isso. Se for E se funcionais, pensarmos, significa que eu estou dizendo a você, que passaram pela oportunidade da escola. Olha que coisa, por que eu estou dizendo que 10 anos, gente, pelo amor de Deus, aí foi bom esse papo, isso me deu claro, esse toque que foi legal agora. Porque aí é inquestionável. Ou seja, é o que eu estou dizendo, fica inquestionável o que eu estou dizendo agora. Você fica a prova clara que nós perdemos tempo. Quando a gente fez assim, o analfabeto funcional é aquele que sabe ler e escrever, que passou pela escola, tem até pós-graduado, ainda tem isso, que não sabe fazer interpretação de um texto. Esse analfabeto nessa definição. é, Então, quando você pega e diz que você tem o 26 ou 29%, não sei de cabeça, das pessoas que são analfabetos funcionais, então isso mostra que tiveram oportunidade sim, tiveram investimento sim, passaram por alguma escola sim, pelo professor sim, e saíram de lá sem ser transformados. porque é o coletivo educador. Não podemos entender, claro que a escola vai ser o Adorei outra série, ambiente, coletivo educador. Vá. Coletivo educador. a escola será aquele ambiente que impulsionará a aquisição dos saberes, mas é na troca com a sociedade, com o exercício desse aprendizado, que esse conhecimento vai se fixando. Ele precisa das relações no bairro para que as funções matemáticas façam sentido. Ele precisa do exercício do diálogo com o outro para que a sua exposição de motivos, para que a sua construção da ideia no papel se materialize. Então, é um coletivo educador que consolida os saberes que foram trabalhados na escola. E os professores? Essenciais, eles são os facilitadores desse processo de aquisição. Não é uma transferência de conhecimento. O professor dizendo para o aluno que é essa informação, é essa fórmula, e ele compreendendo, mas o professor utilizando do cotidiano daquele aluno para que o ensinamento faça sentido, né, numa perspectiva de compreender o território e trazer para ele a capacidade de ler aquele espaço. Mas eu queria voltar num aspecto. Pois não. Nessa perspectiva de compreender a importância da educação, a gente não pode descuidar que este é um processo que vai avançar à medida dos investimentos públicos, à medida do acesso aos direitos e de uma condição igualitária para que essa construção emane de fato.
sem coação, sem a pressão que subordina o outro. Por isso, tão importante combater os diferentes tipos de violência. Quando Paulo traz aquela mulher que sofreu violência doméstica e de repente você percebe que ela precisa de um cuidado, de amparo social para que ela possa, no mundo do trabalho, se desenvolver. Dialoga com esse conjunto de proteção social. Essa mulher que não é assistida, dificilmente ela vai se sentir empoderada para tocar a própria vida, uma vez que ela está cercada de violências, violência patrimonial, financeira, física, a própria condição de cuidado com seus filhos. Então, imagine a perspectiva dessa família, como esta mãe, que muitas vezes não está na reunião da escola, mas porque está no mundo do trabalho, absorvida com a providência financeira de alimentação para aquele lar. Sim. Então, é um conjunto protetivo, é um coletivo educador, é uma Coletivo educador. força-tarefa com vários atores sociais para que, de fato, avancemos para as condições de cidadania. E a partir do momento que a Fundação Paulo Cavalcante é uma instituição que se compromete, é uma instituição que se compromete com a defesa de direitos sociais, a gente também está fazendo esse papel educador, né? Claro, A gente está contribuindo. é um Muito- ente da sociedade civil. A sociedade civil organizada e respondendo juntamente com o poder público para observar o benefício, o bem-estar social de toda a cidade. Maravilha. Agora, voltando ainda para a questão de acesso à educação cidadã nesse mundo digital, o nosso país, eu tenho percebido, e obviamente você e Paulo podem falar muito melhor sobre esse tema, é que o nosso país ele não tem avançado no acesso à democracia participativa nesse ambiente digital. E uma proposta que a gente tem dentro da Fundação Paulo Cavalcante de participação digital. Estava ali dizendo, Sim. a propósito dele, aí não estava vendo, eu sou surdo, né? Isso daqui. Aí ele abriu e Eu vi ali que eu dei um toque. E eu já quero fazer esse gancho sobre a importância da participação cidadã na era digital. Perfeito. Nós, aqui no Movimento Via Cidadã, nós temos uma proposta de projeto de lei de iniciativa popular Uhum. que está disponível no nosso site participe.movimentoviacidadã.com.br, onde a gente une democracia participativa e solidariedade. Então, como o nosso país pode fazer para democratizar essa participação cidadã na era digital? Eu volto a uma questão que o Paulo trouxe, a questão da educação. E aí ele trouxe o dado, né, de aproximadamente 20%, vou arredondar, de analfabetos funcionais. Se analisarmos que há formas diferentes de analfabetismo, porque ainda que você compreenda a letra falada, escrita, se você não compreender a letra digital, você Sim. vai cair num outro percentual gigantesco, que é o de analfabetismo digital. Então, precisamos que a mensagem seja compreendida, mas precisamos também incluir tecnologicamente essa população nas redes sociais. Então, eu preciso dar acesso à internet, eu preciso garantir que as famílias tenham acesso a equipamentos que os conectem com o mundo. Então, participação cidadã na perspectiva digital vai prescindir desse letramento. Sim. O letramento formal e o letramento digital. Então, eu preciso combater analfabetismos, e aí no Diversos. plural, diversos, para que essa população esteja O incluída. que você está falando está tão pensado que a gente tem o nosso aplicativo. É por isso que elas aprendem a usar o aplicativo, elas recebem Inclusão o aplicativo total. Ela atento, já vem a conta bancária, os cursos todinhos de parceria com o Sebrae, com todo mundo que quiser. Pois é, Assistentes virtuais. Assistente virtual, você chega aqui, perfeito. Ângela, só para dar um toque para você, eu vou brincar um pouco com você aqui, mas fazer o seguinte aqui, ó, vem aqui, ó. Eu, por exemplo, faço um chamado para um assistente. Olá, tudo bem? A Ângela está aqui comigo e ela quer vender canequinhas aqui no comércio. O que é que você acha? Acho uma ótima ideia. Personalizadas ou criativas têm boa saída. Só lembre de calcular os custos certinho para garantir o valor. E ajuda com
atualização. Mas sou muito apoiar vocês. Sucesso na vida. Obrigado. Deixa eu falar aqui com o assessor, que é João, o assessor dela, que João pode dar uma dica melhor, porque ela tem os assessores, né? Porque o MEI, o informal, ele não pode, só pode ter um empregado. Então, como ele só pode ter um empregado, nós colocamos para ele tudo que ele precisa ter, como se ele fosse um diretor de uma grande empresa e pudesse ter o CEP da contabilidade dele. Sim. Aí eu vou falar aqui. Esse é o software Esse é o que aplicativo que está na vocês frente. construíram. Olá, João, tudo bem? Ângela está aqui hoje com a dúvida contábil. Ele quer saber qual é o faturamento do MEI hoje. Oi, Paulo. Faturamento anual do MEI em 2025 está limitado a R$ 90.000. É 90 mil? Já subiu ou não passou no Congresso para aumentar o MEI, não? Não foi aprovado nenhum aumento oficial no limite de faturamento anual. Tá bom, obrigado. Peraí, deixa eu conversar então. Vou bater um papo com o Lário, porque o Lário é o craque de venda, entendeu? Oi, Lari, tudo bem? Eu tô com a Ângela aqui. A Ângela está fazendo canecas personalizadas e ela queria saber o que é que ela podia bolar comercialmente para alavancar as vendas dela. Oi, Ângela. Uma ideia boa é criar edições limitadas com temas sazonais, como Natal ou Dia das Mães. Também vale investir em parcerias com influenciadores locais que possam divulgar as canecas personalizadas. Outra dica é criar combos promocionais para empresas que queiram prints personalizados. Essas estratégias costumam atrair mais clientes e aumentar as vendas. Olha, Lário, você tá tão craque que eu tô pensando em fazer para mim também. Eu acho que eu quero sócia dela. Eu posso ser sócia dela? Para ser animado, seria em 100 habilidades dela de criação como as suas de divulgação. Vocês alcançam mais gente e aí dividem os lucros. Valeu, obrigado, Lário. Tchau. É Então, veja bem. assistência Então, você técnica, entendeu que eu estou falando o seguinte. monitoramento e inclusão E digital. pessoal, é acolhimento. As pessoas estão na casa deles, né? Eles estão lá dentro. Tem o Adriano que faz isso perfeitamente, o Matheus que faz isso perfeitamente. E que são pessoas reais. São reais. Não, aí é real. A Lê, que já teve aqui no nosso podcast também, é real. Ela atende. Ela que atende as meninas, que eu acho que aí Pois tem é. ela, tem a da outra, ela vai ficar chateada. Não fique chateada comigo, não, porque você sabe que eu tenho problema de lembrar de nome. E também atende também. Então, são reais. Então, o que eu estou dizendo é que o acolhimento, é o que eu digo todo santo dia, e a ideia da gente, da Fundação e do movimento de cidadania, não existe como transformar a nossa nação sem estarmos juntos, unidos. Então, a escola legislativa, o seu trabalho, é fantástico. O seu de Fernanda que esteve aqui com a gente, do Roberto, que está lá presidindo, né, a Abel. Quer dizer, a gente precisa dessa união, precisa estar mais próximos, e divulgando. Quanto mais... Interessante que toda vez que eles vão em algum lugar, na escola de vocês, volta com alguém que diz assim, Paulo, Eu vi aquele menino dessa edição do Parlamento Jovem que eu participei, né? Tive a oportunidade de participar novamente, representando o Movimento Via Cidadã. A gente participei de uma sessão de vereadores, né, jovens. Gente, tinha um menino lá que eu fiquei, gente, eu preciso levar esse menino. Aí, na escola pública, isso daí é diferente, tem que levar esse menino. A gente vai encontrando as pérolas no caminho, né? Vamos parar como é que a gente foi? Parar exatamente na Tancredo de Neves, né? Lá no Beiru, isso. Nós estamos Conte um pouquinho disso aí para ela também, presidente. Exatamente. Nós estamos construindo dentro da comunidade do Beiru, dentro da Escola Zumbi dos Palmares, né? Que até você ia participar do nosso Fórum Popular de Educação Cidadã, que realizamos, mas não foi possível, né? Por questões de saúde. Nós estamos construindo um observatório municipal de educação. E esse observatório que estamos construindo coletivamente, junto com a Associação Mosaico do Amor, com o pessoal da Igreja do Beiru, Evandro, Jean, vários parceiros, para que a gente possa se unir, né, e contribuir com o andamento da escola, da educação no bairro, potencializar essa educação sistêmica que você falou, de família, comunidade, organizações, e eu acredito que a parceria com a escola do Legislativo. O diretor da escola, que Anderson, muito receptivo. Anderson, a escola está de portas A abertas. escola
Zumbi dos Estadual Palmares. Zumbi dos Palmares. Exatamente. O Mesmo. interessante é o seguinte, o interessante é que surge assim, as parcerias, certo? Essa estão surgindo dessa forma. E o que eu estou chamando aqui a atenção, gostaria para a gente tocar o barco, que por mim eu tenho que fazer um outro com você agora como socióloga, com papo cabeça. Pra gente concorda? Eu gostei pra caramba. Deixar a escola legislativa vai ficar ali Uhum. registrado, mas a gente precisa desenvolver mais essas nossos Sim, pensamentos. próximo Que episódio. queria ir na sua escola também, viu? Se me chamar, Sim, não, vou com na sua escola, se você certeza. um dia para ter um papo com o seu pessoal também lá. Olha bem, Uhum. qual é a ideia que eu quero colocar? É o seguinte, o que é que nós estamos enxergando? Esse observatório, por exemplo, está previsto na Constituição Federal Brasileira a participação, a democracia participativa. Sim. O poder do povo, ele pode observar, ele tem que ir para as audiências públicas, ele tem que ver o orçamento Isso. municipal, estadual. Né? Mas é engraçado que, como a gente quer fazer uma lei, como, por exemplo, que eu pedi ao deputado Otto Alencar Filho, que fizesse o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional, que trata exatamente da comissão Uhum. ou seja, com a maioria, né? A comissão não está isolada dos poderes públicos. Claro que não, a gente não tem o poder, nem queremos exatamente usufruir ou ser os órgãos fiscalizadores e controladores que controlam e fiscalizam são entidades públicas que vivem para isso, formadas para isso e têm competência para isso. Mas a sociedade civil organizada, a sociedade civil, ela precisa entender que é da conta dela. Ela precisa participar, ela precisa desenvolver o exercício da democracia participativa. Porque é ela que tem a fração ideal do poder. É ela que eu falo, todos nós, você, eu, Claro. todas as pessoas que têm um título eleitor. Aliás, nós somos obrigados a votar. Né? Então, se nós somos obrigados a votar, nós somos cidadãos políticos, queira ou não queira. Óbvio. Então, qual é a nossa. O que eu estou buscando é o seguinte: qual é o interessante? Que aí o deputado Otto Alencar protocolou, saiu como uma sinopse dos observatórios, Uhum. mais linkado ao Estado. Eu pedi ao deputado Eduardo Salles aqui para protocolar e pedi para o vereador Gabriel protocolar. Então, eu fiz de propósito, fiz que nem vocês com a legislativa. Federal, estadual e municipal, para ter um exemplo aqui no nosso Estado, Sim. para que daqui a gente possa multiplicar também esses observatórios, e é o que eu chamei da recomendação, veja que não é intervenção, é recomendação técnica Uhum. supervisionada. Então, não tem nada a ver com as pessoas que estão querendo tomar ou usar o governo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho o direito, por isso que eu chamo de recomposição, eu acho que poderia melhorar por aqui. Técnica, porque é uma questão técnica, não é uma questão, e supervisionada é o papel que eu posso fazer, eu posso supervisionar. E os observatórios existem há anos, de temáticas diversas, e são exemplo do braço da sociedade civil fiscalizando, monitorando o emprego de recursos públicos e a construção de políticas públicas para que elas sejam adequadas, respeitando a especificidade de cada Aí, a lugar. partir daí, é que eu queria pegar esse gancho seu, que eu vou buscar esse observatório que existe, que foi o que eu disse ao deputado Eduardo Salles. Eduardo, o observatório eu não preciso de nada Uhum. para fazer esses observatórios. Eu não preciso de lei nenhuma para fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer. Isso. Agora, eu queria que você entendesse que quando a gente está fazendo isso, é que também está no direito penal, por exemplo, que ninguém pode agredir ninguém. Mas nós tivemos que fazer uma lei Maria da Penha, Sim. não é? Nós estamos na nossa legislação que uma criança está lá, mas teve que fazer uma ECA. Nós temos que fazer. Então, essa questão de reforçar algumas posições é quando a gente vê na construção da educação, da história que você falou, do recorte, como é que nós podemos ter instrumentos e ferramentas aceleradoras, você para acelerar o que nós estamos falando aqui, para dar essa consciência de cidadania a um povo, para amadurecer ele, para ele que saia da sua infantilidade, por isso que eu botei inteligência cidadã, é o livro que está inteligência cidadã, e quando eu trago aqui, que é importante, uma parte que eu mostro que nós temos... Gente, eu já segurei o meu e ele está autografado, tá bom? Cadê aquelas três inteligências, querido? Eu tenho que pegar as páginas de cor, tá? Mas eu tenho as três inteligências que a gente traz, a gente trazendo, mas é importante isso, mostrando que as três inteligências, a gente precisa ter inteligência de amadurecimento da nossa inteligência cidadã. Não pode falar só em inteligência de conhecimento, inteligência... não que já achei outra coisa. Não é estanque, né? Fechada num saber apenas. Uhum. São múltiplas habilidades, são múltiplas competências, e com as inteligências nós vamos aprimorar saberes, caminhando inclusive na perspectiva da cidadania.
Aqui traz que a inteligência, né, emocional, a inteligência intelectual, mas tem a inteligência cidadã. Isso é com o cidadão consciente. E mostra por quê. Eu trago isso aqui no artigo. Outra coisa que eu trago também, que é importante porque eu falei aquilo, é quando eu apresento esse quadro. Sim, os ODS. Pois é, não é ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento da Constituição. Ele segue, é uma pegadinha. É uma pegadinha, é uma pegadinha. Eu fiz de propósito, é uma pegadinha, mas é uma pegadinha provocativa, é isso mesmo. E é uma pegadinha natural. Mas quando eu faço isso, eu faço para mostrar exatamente que está aqui, ó, se você para olhar de perto, em todas as ODS estão aqui, mas no meio dela eu boto o artigo da Constituição previsto o nosso pacto constitucional, não é norma de comportamento, não. Não é coisa de 2015 com a ONU trazendo o pacto global, não. A gente já tem todos eles. Todos eles desde 1988, que estão todos, não tem nenhum aqui, ó. Trago artigo por artigo e colei de propósito. Como objetivo, eu trago, em vez dos objetivos, eu boto o objetivo da nossa Constituição Federal. Não ficou legal? Ficou legal porque fica prático e fica provocativo, e a gente mostra e dá uma despertada, fala assim. Porque eu falo isso com o pessoal. É valorizar a prata da casa. Boa. Nós temos muita coisa boa construída no nosso país. O que nós precisamos é nos apropriar desse marco legal, dessa estrutura legislativa e fazer valer. Boa. Fiscalizando e também fazendo a nossa parte. Essa é a nossa proposta. Eu fico muito feliz, orgulhoso de ter tido essa oportunidade de aprender, conhecer, conversar, e foi uma conversa que trouxe, com certeza absoluta, informações ricas para quem está ouvindo, né? Porque eu acho interessante isso também. As pessoas ligam e dizem assim: "Ó, Paulo, foi bacana", e aí quer saber como é que a gente faz, como é que a gente vai participar, como é que eu tô... Isso tem acontecido numa velocidade muito grande. Coisa boa, gente. Tá? Vamos junto. Diga, que a gente vai falar com o barco, pelo pessoal já falou. Eu só queria acrescentar, hoje a Escola do Legislativo, o nosso principal programa é o programa Parlamento Jovem, que tivemos a possibilidade da participação de vocês nas últimas 2 edições. Exatamente. São 43 vereadores e vereadoras na capital baiana. E nós criamos uma simulação em que 43 jovens de escola pública e privada, entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, a partir de uma redação, eles são selecionados, diferentes temas, educação, mobilidade, meio ambiente, diversidade. Então, essas redações são avaliadas por uma comissão e esses jovens selecionados vivenciam uma experiência de 1 semana de imersão nos processos parlamentares, compreendendo os trâmites legislativos. Depois disso, eles vivenciam 1 ano de mandato. Então, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, eles são chamados para oficinas, onde eles vão compreender o orçamento público, eles vão conhecer os espaços parlamentares, eles vão se apropriando de como funciona a Casa Legislativa. E, no ano seguinte, novo processo para o Parlamento Jovem. A Cris esteve conosco na diplomação deles, no momento em que eles defendem os projetos de lei, os projetos de indicação, alguns desses projetos, inclusive, com condição de serem efetivamente discutidos, refletidos e até aprovados pela Casa Legislativa. Então, é um processo que avança para permitir formação de novas lideranças, compreensão dessa juventude para que eles deem andamento a toda essa construção que vem acontecendo. Então, acho que avançamos aí nessa perspectiva. Como é que você acha que a gente pode se aproximar mais ainda, Cris e Ângela, mais ainda para podermos contribuir mais? O que é que a gente pode fazer? Bom, eu tenho provocado, né? A gente tem conversado bastante junto com os nossos parceiros, tanto a Ângela quanto a Fernanda, para ver como é que nós podemos ampliar essa acessibilidade de conhecimento que tem nas escolas para a população, né? De forma geral. Aí, a Ângela também tem, né, equipes limitadas, a Fernanda, mas juntos, eu acho que a gente pode construir uma proposta de levar esse conhecimento, né? Vocês têm bastante material técnico, enfim, para que a gente possa integrar isso. As pessoas que vêm, como é que eu posso participar do movimento Via Cidadã, né? Passar por essa formação também. É importante. Boa ideia. Eu acho que há espaços
diversos. Sim. Pensarmos desde a troca de experiências com mesas redondas, temáticas que vocês possam conduzir, que a escola também possa Uhum. interagir e levar seus palestrantes, convidados para esses momentos coletivos, Sim. mas também pensar em somar forças, porque não competimos público, somamos público. Exatamente. Então, dessa forma, ampliamos a nossa possibilidade de alcançar mais jovens, mais comunidades e envolver escolas e entidades, instituições nesse processo de construção coletiva. E já convido vocês para participarem do nosso observatório lá na escola dos Sim, será um Militares, né? prazer. A Câmara Ontem, está aberta, sim, né? A nossa diretora da Escola do Legislativo, Péricles Guzmão Regis, que é a nossa vereadora Marta Rodrigues, não tenho dúvida que ela poderá recebê-los na Câmara e avançar na perspectiva de ocupar a tribuna popular, de discutir essas ações em outro momento, nesse lugar que vai além da Escola do Legislativo, uhum. né? Que discute realmente acesso às condições de cidadania para toda a população. Maravilha. Ontem, você trouxe essa questão da gente somar, né, conhecimento. Ontem participei lá na Assembleia Legislativa, junto com a equipe do Movimento Via Cidadã, de uma roda de conversa com 25 jovens. E aí a gente ficou lá a tarde toda numa conversa muito construtiva relacionada à experiência deles atuando enquanto jovens na Assembleia Legislativa, e eu pude levar para eles um pouco dessa consciência cidadã participativa, né, ampliando para eles: olha, vocês estão num espaço de muita responsabilidade que impacta na vida de cada cidadão baiano. Vocês têm noção disso, do papel de vocês enquanto estagiários, iniciando a carreira aqui dentro? Né? E eles ficavam assim: nossa, realmente é muito importante, porque a gente precisa fazer com que o cidadão ele perceba a importância da Assembleia, da Câmara de Vereadores, né? Para conseguir se aproximar um pouquinho, no sentido de pertencimento. Não, isso aqui também é meu, isso aqui também me E interessa. escala né? decisória, né? Falávamos que essa compreensão de quem decide, não há um salvador da pátria. Nós não estamos amparados por apenas um líder, uma líder. Nós temos um conjunto Isso aí. de políticos Uhum. que ocupam a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, e que cabem a cada um deles competências distintas para que tenhamos assegurado os nossos direitos. A gente costuma dizer que esse despertar de consciência vai dialogar com a vivência, com a trajetória que cada cidadão teve. Uma pessoa que tem fome tem pressa, dificilmente ela vai conseguir discutir, por exemplo, de ODS Sim. Claro. de preservação ambiental, porque ela precisa garantir certíssimo. acesso à água e É alimento. isso aí. Então, esse nível diferente, esse estágio diferente, vai demandar políticas diferentes e um trato também diferente na linguagem, na abordagem, na segurança social. Ângela, minha amiga, o que é que você gostaria de dizer para o seu público, para alguém que estiver assistindo? O que é que você gosta de falar? Tocar o barco? Paulo, Cris, toda a equipe, agradecer a oportunidade dessa troca fantástica, esse bate-papo incrível. Gente, é da Olha, nossa conta, vamos tá? aqui, já nessa conta sem brinde. Olha aqui. É da nossa conta, e a Escola do Legislativo fica à disposição de vocês. Também desejamos tê-los mais vezes no nosso espaço, participando dos nossos eventos formativos, sejam aqueles voltados para os servidores, sejam aqueles voltados para a juventude, para as escolas, para a sociedade como um todo, porque nós acreditamos nessa integração de saberes e nessa parceria que dará muitos frutos pela frente. Então é isso. Olha, a gente estava tão gostando da nossa conversa. Mas Outro depois, episódio, se viu? quiser, eu posso Não, fazer o seguinte: a gente não. pode Imagina. parar aqui, vocês É. continuam também, depois a gente faz outro, A dá gente vai- emenda. Nossos projetos. Então, Ângela, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu tinha certeza que realmente seria um bate-papo muito rico, né? Tanto para nós, porque a gente acaba aprendendo, né? Para a gente também. Para o público que acompanha o Movimento Via Cidadã. Obrigada por compartilhar os seus saberes, né? Dizer também que o Movimento Via Cidadã, a Fundação, está à disposição. Sempre. Minha amiga, obrigado. Que de coisa coração, boa, adorei. Cris. Deixa eu participar também. Paulo, toda a Para equipe, fechar, gente, grande um brinde, um abraço. abraço, compartilhem, né? Divulguem, que é importante para a cidadania do nosso país. Fala, máquina. É isso.